Boa noite, e hoje estamos celebrando a nossa primeira noite da festa de São João Batista com o nosso padre vigário, o Padre Wallace. Padre, como é que está sendo viver esse momento conosco pela primeira vez? Boa noite, meus irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande poder viver com vocês a festa do seu padroeiro, São João Batista, precursor de Jesus Cristo. Para mim está sendo uma alegria muito grande viver este momento pela primeira vez neste ano de 2025. Pude ver pela participação das pessoas, pela organização da festa, que será uma grande festa com a graça de Deus, onde o Evangelho será pregado e seguido com a graça de Deus por este povo de fé e devoção a São João Batista. E ele lá do céu interceda por cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.